Bom, Tiquinho Soares no São Paulo, estão falando que esse é o centroavante veterano que o São Paulo tem buscado por aí. O São Paulo estipulou valores assim interessantes sobre a venda de Matheus Alves, que tem aí o CSKA sondando bastante e já sinalizando proposta pelo jogador, tá? Ele sinalizou que vai fazer a proposta, tem valores envolvidos e que eu tenho para te trazer umas informações muito bacanas aqui pro vídeo de hoje. O São Paulo coloca jogador no mercado e falou: pode ir procurar clube até para abrir espaço para um outro da base que surge. Quero te atualizar também sobre isso e sobre o Juan Tressoldi, que tem tendo uma reviravolta interessantíssima no caso, que pode o São Paulo acabar não ficando com ele e ele indo para um rival do São Paulo. E o Wellington Rato é muito provável, tá quase certo, tudo certo, para ele ir para o Atlético Paranaense, o nosso próximo adversário da Copa do Brasil. Quero falar com você sobre tudo. Vem comigo então, ó. Deixa um brabo aí, chega nesse likeinho aí, tamo junto. E vamos lá falar de São Paulo Futebol Clube. Te trouxe tudo que tem pra hoje, hein? Tudo que tem atualização até agora aqui. Então acho que você vai curtir esse vídeo e vai gostar mesmo. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Ó, deixa eu começar pelo Matheus Alves, já que acho que é uma coisa bem bombástica aqui. O Matheus Alves, sabe quem é o Matheus Alves, né? O moleque da base, tem 19, 20 anos ali, é muito jovem, e ele é o meia de criação. Ele dos poucos ali da base, ele tem a característica de meia de criação, sabe? Ele é o Oscar da base lá, é a mesmíssima posição, bem legal de ver. E o São Paulo que passou anos e anos sem ter um meia, né? Um meia criativo, quando ele encontrou, ele vinha cheio de problema, né? Poderia ser o Michael Suel, até poderia, mas aí tinha as contusões. Poderia ser o Cueva? Poderia, mas ele tinha aquela questão extra-campo, né? O Ganso, uma lentidão total, uma displicência no São Paulo, não, agradou alguns, né? Outros não. Rames Rodrigues veio também com o craque, né? Mas aí não agradou os técnicos, não treinava como deveria treinar, a história totalmente mal contada. Hernanes e Kaká vieram para pagar a luz da carreira, aposentar. Então o São Paulo passou, depois de 2000 e pouquinho, ali bem comecinho dos anos 2000, 2010, no máximo, ali nem no Mundial. O Danilo era quase que um falso segundo atacante, né? Era um meia, mas não era um meia criativo, era um cara que fazia mais gols e tal. O São Paulo da década de 2000, que foi aquela década gloriosa, ele teve pouquíssimos meias também. Os meias viravam laterais, né? Souza, Jorge Wagner. O São Paulo perdeu esse DNA de ter meias. Tipo Raí, Juninho Paulista, e se for mais a fundo, Pedro Rocha, uns cracassos aí extraordinários, o São Paulo perdeu. E agora, o São Paulo tem o Matheus Alves surgindo, que pode ser o próximo Oscar, que também é base do São Paulo. O Lucas Moura também é base do São Paulo. A solução tá por aqui. E aí o São Paulo coloca o Matheus Alves agora no mercado. O CSA chegou e falou assim, ó, eu pago. Eu quero te pagar 10 milhões de euros, o que totaliza mais ou menos ali uns 64 milhões de reais na cotação de hoje. Então você fala, peraí, 64 milhões de reais, já foi aquele furdúncio todo, 56 milhões da venda do William Gomes, uma coisa ridícula. E agora? Os 64 do Matheus Alves, eles não parariam por aí. Existe uma meta que ele cumprindo no CSA, no CSKA, o CSKA vai colocar mais 5 milhões na conta do São Paulo, dependendo das metas que ele atingir. Então a venda seria total de 15 milhões de euros, sendo uns 98 milhões de reais, mais ou menos. Então, vamos falar em 100 para arredondar. 100 milhões de reais do Matheus Alves. Pode ser 64, pode ser 100 com ele batendo metas. Os 100 milhões eu acho que é interessante. Eu entendo que o cara pode ser o próximo craque da meia do mundo. Concordo, pode. Ele até pode ser, ele tem muita qualidade, né? Ele tem visão de jogo, ele é um cara interessantíssimo de ver jogando. Mas, o São Paulo precisa dos 100 milhões para agora. O CSKA não ofereceu os 100, né? Ele falou, ó, vou fazer a proposta, é mais ou menos assim. E o São Paulo recusou. Então o São Paulo até começa a conversa com os 10 milhões de euros. Mas o São Paulo, assim, começar a conversa. Que papo é esse, né? É tipo assim, eu começo a conversa. Você quer comprar um carro, você chega pro cara, o carro vale 100, você fala, eu pago 60. O cara fala, não, mas eu começo a conversa, não faz muito sentido. Não, eu começo a conversa. Começa a conversa qual?
A conversa é, tá bom, não quero 60, eu quero 100. É assim que é começar a conversa? O São Paulo teria recusado essa sinalização de proposta. Não chegou a ser uma proposta, um papel escrito. Ó, São Paulo, tá aqui a proposta. Não foi assim. Foi tipo assim, o CSK fez uma videoconferência com o Matheus Alves, entendeu quem é o cara, chegou pro São Paulo e falou, ô, vou mandar 10 milhões de euros aí, mais 5 se atingir a meta. Quer? E o São Paulo teria dito, não quero não. Tem que começar com os 10 milhões, mas eu quero tipo 15 e quero pra agora. Foi mais ou menos assim, eu imagino. E hoje o Matheus Alves ele está no mercado. O São Paulo colocou todos no mercado, todos podem ser vendidos a qualquer momento e o São Paulo tá só esperando aí pra vender bem. Ele acredita que pelo Matheus Alves ter convocações para as equipes de base da seleção, o Matheus Alves ele vai ganhar mais rodagem. E agora, jogando também competições internacionais, como a Libertadores, ele pode ter maior valor de mercado e o São Paulo conseguir fazer uma melhor venda dele. É absurdo, né? Pensar no 64, enquanto nossos rivais estão vendendo por 400, 300, 180, e o nosso vale 60, e olhe lá, sabe, só o CSKA, que é um jogador do São Paulo, é muito esquisito isso. Tá faltando esse trampo do São Paulo para colocar melhor aí os seus jovens talentos nos times maiores da Europa. Né, tá fácil de fazer isso aí, não tá difícil não. Agora o São Paulo tá nas mãos de presidente que fica vendo Champions, o outro que tá de férias no meio da zona de rebaixamento, né? Então vamos torcer pra essa diretoria melhorar aí nesse aspecto de vendas também, pra acabar de uma vez por todas com essa draga financeira que o São Paulo entrou, que vende um jogador tipo Ângelo, lateral da base, para poder pagar salário, sabe? Isso não pode acontecer no São Paulo. Vender um jogador para pagar salário é absurdo. O salário ele tem que ser pago com cota de TV, com bilheteria de estádio. Você já tem um valor que você vai gastar e um que você vai ganhar, tá tudo garantido. O que vender é lucro. Vender um cara bom pra caramba, compra outro bom pra caramba. Agora, você não se mantém, não é sustentável o time, isso é perigoso, hein? São Paulo tem que se ligar nisso aí. E aí, é nessa questão de ter que se ligar que nós estamos vendo o Marcos Antônio ser comprado pelo São Paulo, né? O São Paulo vai ter que pagar aí pro... né, Lazio, Napoli, Lazio, né? A Lazio mesmo, que o São Paulo fez o empréstimo agora já com a obrigação de compra. Então o São Paulo estendeu o empréstimo até o fim do ano. Muito se falou dessa compra porque o São Paulo fala que tá quebrado. Aí ele compra o Marcos Antônio, que é banco de reservas. E a grande polêmica do Marcos Antônio, ela veio com o Juan Tressolli também. São dois caras com a mesmíssima situação, valores quase que idênticos, o status deles dois dentro do elenco é muito parecido, status de reserva, né? O São Paulo tem dois ídolos aí, que são Pablo Maia e Alisson. Ídolo, não é pra discutir, não quero discutir se são ídolos ou não, mas são ganhadores no São Paulo. São caras titulares, ganharam a Copa do Brasil, sabe? Pablo Maia e Alisson, bem ou mal hoje, eles são caras importantíssimos no São Paulo. Né? Então o Marcos Antônio ficou uma compra meio secundária, a importância meio minimizada, porque você já tinha os volantes. E aí agora você tem também os zagueiros, você tem um monte lá. Né, como Ferrarese e Sabino, que são reservas, por exemplo. Aí o Tressoldi entra onde? Nessa importância toda para custar 25 milhões. E aí o São Paulo com o Marcos Antônio foi lá e comprou, nem se... Não, vou comprar e foi lá e comprou. Então o Tressoldi ficou aquela pulga atrás da orelha. O São Paulo vai gastar 51 milhões nos dois, que são reservas, sem ter dinheiro. Aí vai ter que vender da base, vender baratinho, ficou essa questão. Aí o Botafogo apareceu agora, onde John Textor estaria interessado em comprar o Tressoldi lá do Sassuolo e já estariam até conversando já. São times brasileiros que querem levar o Tressoldi e um deles é o Botafogo e ali tem bala na agulha com esse Textor aí, hein? E eu, sinceramente, tô torcendo pro Textor pela primeira vez na minha vida. Tô torcendo para que ele ganhe essa queda de braço São Paulo e Sassuolo e que ele leve o Tressoldi, porque para nós, Tressoldi seria top. Barato, de graça, jamais. O Tressoldi custando 25 milhões para ser banco do Arboleda, Ferrarese e um cara igual o Sabino, né, que veio de graça. Você não pode ter o Sabino de graça e o Ferrarese e o Tressoldi de 25 milhões e os caras jogarem na mesma posição. Quase a mesma bola, sabe? É muito difícil de entender isso. Caramba, acha outro Sabino então. E em vez de comprar o Tressoldi, já que precisa tanto assim de zagueiro, não sei aonde, né? Que precisa de tanto zagueiro com Sabino, Ferrarese e tudo para reserva. O Luiz Ubeldia tem improvisado o Ferrarese lateral direito.
O erro ali é grande por você não ter o Ferrarese zagueiro, é o primeiro erro. O lateral direito, o Ferrarese, é o segundo erro. Então o Ferrarese ele erra em duas situações. São dois erros seguidos. E terceiro, porque o Mike perde espaço na base para virar um lateral direito, né? Então fica complicado de pensar. Aliás, por falar em Mike, tem uma novidade aí sobre Igor Vinícius, que envolve diretamente Juan Tressoldi, Mike e também o Ferrarese. E é nisso que nós vamos falar aqui agora, porque o São Paulo bateu o martelo e falou: é isso e ponto final. E eu tô interessado nesse assunto aí, quero ver de perto. Pegue a visão comigo. O São Paulo mandou o Igor Vinícius, segundo informações de setoristas, ele mandou o Igor Vinícius procurar clube. São Paulo tem contrato com ele até o fim do ano e ele tá com uma, não sei se é pombalgia, lombalgia, é uma gia aí, eu não sei o que é gia. Lombalgia ou pombalgia. É um problema que ele tem aí de contusão e ele não está conseguindo jogar. Aí o São Paulo fez um contrato longuíssimo com o Cédric Soares, que também tá piorando já, e tem o Ferrarese que é improvisado ali. Agora, o São Paulo mandando o Igor Vinícius embora, a ideia do São Paulo, só a ideia, é dar espaço para o Mike. Porra, você fala, caramba, eu torço pro São Paulo, viu? O Mike deitar e rolar na copinha, né? Então acho que o Mike é um jogadorzaço que pode ser muito melhor que Igor Vinícius e Cédric juntos, e Ferrarese juntos também, né? E aí o Mike não tem espaço. O Zubeldia, ele usou o Igor Vinícius. Ele usou o Cédric Soares e usou o Ferrarese improvisado. Ele em momento algum pediu o Mike, né? Então é muito possível que a diretoria do São Paulo, forçando a barra pro Zubeldia colocar o Mike, ele pode mandar o menino aí embora, o Igor Vinícius, e também ele não renovar com o menino aí, o Juan Tressoldi. O Ferrarese passa a ser o reserva direto do Arboleda. Não tendo mais Juan Tressoldi e não tendo mais Igor Vinícius, automaticamente o Zubeldia tem que puxar o Mike, ou o Ângelo, mas ele tem que puxar o Mike pro time principal. Então a diretoria, não tendo voz ativa com o Zubeldia, não conseguindo falar, coloca aí o William Gomes, né, vamos dar uma chance. Não, ela prefere vender barato pro Porto, falando, o William Gomes não tinha minutagem, então vendi barato. E agora, você tendo o Mike, que a diretoria talvez queira que o São Paulo use, ao invés dela chegar pro Zubeldia e falar, usa o cara aí, ó, é jogador nosso, pode valer muito, pode ser craque. O Zubeldia não usa e a diretoria tem que se desdobrar nos 30, se virar nos 30 ali, para poder liberar espaço no elenco, pro Zubeldia não ter outra opção e puxar o Mike. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Até porque o Zubeldia não usa o Mike, mas ele usou o Igor Vinícius. Então agora coloca o Igor Vinícius assim no mercado, como lixo, mas vai procurar clube. Nós estamos em junho e o cara tem contrato com o São Paulo até dezembro. Então o São Paulo deveria esperar mais, né? Se em outubro o Igor Vinícius não entregar nada, aí você deixa embora. Agora, já mandar procurar clube agora, eu achei também muito esquisito, muito indelicado. Fica quieto, né? Se o cara procurar clube e achar, se não quer mais o cara, beleza. Mas fica quieto, não fala nada. O Igor Vinícius agora tá indo embora e o São Paulo não puxou o Mike ainda. Agora é torcer para o rapaz aí, o Luiz Zubeldia, puxar, tá? O Wellington Rato, ele foi embora tá indo embora, né? Falei pra vocês, lá pro Atlético do Paraná, saindo do Vitória pro Atlético Paranaense. Só que ele não vai poder jogar contra o São Paulo porque ele já jogou a Copa do Brasil pelo Vitória. Então, como ele jogou já a Copa do Brasil, ele não pega o São Paulo agora na próxima fase e ele não pode jogar. Então, pro São Paulo contra o Atlético Paranaense, nós não teremos que encarar o Wellington Rato, um jogador nosso aí. Acho que o Wellington Rato vai ter uma trajetória legal no Atlético Paranaense. Era um cara que tinha a sua importância ali no Vitória, mas torcendo pra ele, porque é um jogador que, assim como o Nestor, o próprio Rato, quem mais aí que saiu do São Paulo? Não, o Caio Paulista saiu de maneira meio esquisita, mas você vê, são caras aí que saíram do São Paulo com um status bom. O Caio Paulista é comprado pelo Palmeiras. O Wellington Rato era titular do São Paulo. O Nestor era considerado craque, né? E o Dorival fez esses caras todos jogarem bola. O São Paulo manda todos eles embora, vende alguns, manda embora, perde. E do nada os caras estão aí, tudo escanteados na carreira, sem demonstrar qualidade nenhuma. Nestor e Michel Araújo, bancos do Bahia. O Caio Paulista, banco do Palmeiras, banco do Atlético Paranaense. E agora
moeda de troca, e o Rato não fazia parte mais dos planos do Vitória, dando pro Atlético do Paraná. Olha como o Dorival fez milagre nesse time do São Paulo, hein? Então, pelo menos não vou ter que encarar o Wellington Rato. E aí, o São Paulo buscando um centroavante veterano, né? Porque acho que o São Paulo tá proibido de comprar jogador jovem, né? Tudo bem que ele comprou aí o Marcos Antônio, mas também vamos ser justos. Mas o São Paulo olha para um centroavante, ele quer um veterano. O Zubeldia, ele tem o jovem, né? Que é o Rian Francisco. E o Rian Francisco não é um cara que aparentemente o Zubeldia queira usar e goste de usar. Então o São Paulo foi olhar nomes como o do Fernando Zampedri, que é um centroavante argentino de 37 anos, surgiu para o São Paulo aí uma oportunidade de trazer o Giroud, mas o São Paulo teria refutado por causa de valores. Essas são algumas informações que passaram, e agora o atacante da vez seria Tiquinho Soares, que o São Paulo estava de olho. E teve também o Diego Costa, aquele Diego Costa que é brasileiro, naturalizou espanhol, jogou aqui no Brasil no Atlético Mineiro, acho que Grêmio, que ele jogava no Chelsea, lembra desse cara aí? Atlético de Madrid também. É um cara que é muito rodado, mas tá veterano já, tá velho já. Nem entregou muito assim Atlético Mineiro e Grêmio pra falar, agora eu quero no São Paulo, vai dar certo. Não dá certo, né? E aí o São Paulo agora pode querer o Tiquinho Soares. Só que o Tiquinho Soares, segundo informações do Nicola, ele ganha mais de 1 milhão por mês. Então, se pensar que o Tiquinho Soares viria pro São Paulo com 26 anos, né, pra ganhar 1 milhão por mês, ele tá naquela fase, naquele primeiro ano que ele brilhou muito com o Botafogo, ainda era uma coisa. Mas no próprio Botafogo ele virou reserva no ano seguinte, já não foi aquele titularzaço do Botafogo, ele perdeu a vaga, até pro Igor Jesus, se eu não me engano, ele perdeu a vaga, ele fica no banco de reservas não jogando praticamente nada. Quando ele vai pro Santos, ele chega lá com 30 e porrada, já é um cara veterano, e no Santos mesmo tá brigando pra não cair, né? É um cara que tá fazendo mais o papel do pivô do que o artilheiro que ele foi no Botafogo. E isso tudo justificaria ele vir pro São Paulo. Vai ganhar aqui, né, por mês, 500 mil por mês. Acho absurdo já. Pô, quem é o Tiquinho que pode... O que o Tiquinho pode fazer que o Caleri não possa? O próprio André Silva, o próprio Luciano no ataque, ele que é muito bom. Aí você ainda tem o Rian Francisco de quebra pra falar, caramba, realmente eu preciso de espaço pro Rian Francisco, que pode ser o próximo fenômeno do São Paulo. E aí você vai olhar pro Tiquinho, já é complicado. Agora, quando fala que o cara ganha 1 milhãozinho por mês, aí esse complicado você vai potencializando e coloca como um verdadeiro absurdo. Não existe a menor possibilidade de aceitarmos um Tiquinho Soares ganhando 1 milhão por mês no São Paulo. Um cara cheio de problema no Santos lá, deixe ele com esses problemas lá. Nós não precisamos desse problema de 1 milhão por mês aqui. Um cara que não garante que vai ser titular do André Silva, sabe? Qual que é a parada? Então, assim, não dá. São Paulo tem que descartar imediatamente qualquer ventilada aí de contratação de Tiquinho Soares. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!